Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a Vale, né? As ações atingiram seu topo histórico essa semana e existe a possibilidade dela voltar a pagar dividendos. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então eu vou começar primeiro falando aqui dos grandes números da Vale, né? Uma das maiores empresas do Ibovespa. Valor de mercado 318 bilhões de reais, isso dá 60 bilhões de dólares. Ela representa 10,84% do Ibovespa, negocia diariamente 1,5 bilhões, né? 1,5 bilhão de reais, tá? Então, uma companhia que tem a maior liquidez, maior participação do Ibovespa. E agora, essa semana, as ações aí bateram R$ 61, né? Só para lembrar, lá antes da tragédia de Brumadinho, em janeiro de 19, as ações da Vale estavam R$ 55, tá? Você pode ver o gráfico aqui nessa, né, na imagem do vídeo, né? E você vê que, né, na época lá de Brumadinho, as ações chegaram a cair até R$ 40, né? Então mais de 20% de queda. Curioso, né, que na crise agora de março, né, no pânico aí do mercado com a Covid, com a pandemia, as ações caíram ainda mais, né, que em Brumadinho, foram para R$ 35, né? E aí desde o fundo do poço de 35 já está em R$ 60, né? Então uma alta aí bastante forte do preço da ação, né? E aí eu vou explicar aqui, vamos analisar aqui a possibilidade do pagamento, né, de dividendos da Vale. Lembrando que devido a Brumadinho, ela suspendeu, né, o pagamento, né, com multas, com gastos para indenização, né, para reconstruir lá a tragédia que foi, lembrando que já é, né, a segunda tragédia, né, já tinha acontecido em Mariana. Então, vamos lá. Então, antes de eu falar aqui da geração de caixa e do baixo nível de endividamento da Vale, a gente tem 5 fatores aí do cenário que deixam as ações da Vale bem interessantes, na minha opinião. Né? Primeiro, a gente vê o minério de ferro em $110 por tonelada, né? Então tá bastante forte aí o preço do minério de ferro. Isso tem a ver com a retomada das importações da China, que foi a notícia dessa semana que, né, a Vale num dia subiu as ações 7%. A gente vê agora a companhia no segundo tri entregando uma produção de minério forte, né? No primeiro tri, devido às chuvas, não entregou, né? O guidance, né, a projeção da companhia era de 340 mil a 350 mil toneladas por ano, agora o guidance é de 310 a 330. E a Vale tem um baixo custo de extração desse minério, né, de $13 por tonelada, e o minério da Vale tem mais teor de ferro, ele tem mais qualidade do que o dos seus concorrentes, principalmente australianos, né? Então a Vale tem um prêmio aí no preço do seu minério em relação ao mercado spot. Então, tudo isso deixa aí esse cenário mais favorável para a Vale. Faço um disclaimer aqui, tá, pessoal, que não é uma recomendação de compra para as ações da Vale, eu estou avaliando aqui quanto seria, né, o seu dividendo se a companhia voltar a pagar, né? Então a companhia vai divulgar nas próximas semanas o seu relatório de produção do segundo tri, né, e o resultado do segundo trimestre, tá? Então eu vou fazer a conta aqui de quanto poderia ser esse retorno em dividendos da Vale. Então, para pagar dividendo, né, pessoal, precisa gerar caixa e preciso ter pouca dívida. Então, o que aconteceu? Olhando aqui a Vale, então, os números de março de 2020, ela tem uma dívida líquida de 15,7 bilhões de dólares, isso representa apenas 0,4 vezes do seu EBITDA projetado para o ano, né? Então a companhia teve a sua geração de caixa afetada no primeiro tri, né? Foi apenas 300 milhões de dólares no trimestre, mas no ano inteiro de 2019 a Vale gerou 8 bilhões de dólares de caixa, né? Então gera muito caixa, dólar alto e preço do minério alto, muito favorável para a Vale. E aí agora vou olhar então, né, a companhia fez um reforço de liquidez durante a crise, só para lembrar, ela captou 5 bilhões de dólares, né, em linhas de crédito, com vencimentos mais curtos, e ela acabou de fazer agora, faz uma semana, uma captação de títulos, né, no exterior, chamados bonds, um título de renda fixa da Vale de 1,5 bi. Então eu acredito que, né, a própria companhia afirmou isso na sua teleconferência de resultados do primeiro tri,
que ela, para voltar a pagar dividendos, teria que pagar todas as contas lá de Brumadinho, que eu acho que já está no fim, mas repor, né, essa linha de crédito que foi tomada na crise, que ela é mais cara, né, como se fosse um cheque especial aí, vamos dizer, da Vale. Então, são 5 bilhões de dólares, ela foi lá, já tomou 1,5 bi, né, numa linha longa, faltaria ainda mais 3,5 bi de dólares. E aí vamos fazer a conta, então, do dividendo. Lembrando que a Vale, né, tinha definido uma política de dividendos muito clara, né? Então a Vale paga 30%, né, da diferença entre o EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa, né, é o resultado antes dos juros, despesas financeiras, amortização e depreciação, né, EBITDA. EBITDA menos o investimento, né, o CAPEX que ela tem que fazer para manter as suas plantas, tá? Então eu vou fazer a conta aqui pegando aí a projeção do mercado, tá, do EBITDA para 2021. Então o mercado projeta 90 bilhões de reais de EBITDA para a Vale. Ela tem um investimento, um CAPEX de manutenção anual 20 bilhões de reais, né? Esse é o número do primeiro trimestre anualizado. E então a diferença do EBITDA e do CAPEX dá 70 bi. Se você multiplica por 30%, a gente está falando aí de um dividendo de 21 bilhões de reais, né? Se você divide esse 21 bilhões de reais pelo valor de mercado da companhia, dá um retorno em dividendos, ou chamado dividend yield, 7%, pessoal. Então, 7% é um dividendo fabuloso, né? Considerando que a Selic vai cair para 2% ao ano, você tem um retorno de dividendos, que ainda é isento de imposto de renda, né? Apesar do Paulo Guedes ter dito essa semana que pode sim aumentar, né, pode ter a tributação em dividendos, mas aí talvez isso venha acompanhado de uma queda na alíquota de imposto das empresas. Enquanto não temos essa questão da tributação, você receberia esse 7%, né, de dividendo da Vale. Outro múltiplo aí que o mercado presta bastante atenção, EV/EBITDA, né? O EV é o valor da empresa, né? Então a gente soma aqui a dívida líquida da Vale, então a dívida líquida da Vale em reais, 36 bilhões de reais, o valor de mercado 318 bi, então temos um EV 350 bi. Se a gente divide por esse EBITDA projetado de 90 bilhões de reais, é um EBITDA, um EV/EBITDA de 3,9 vezes, né? Então é bem abaixo aí da média histórica da Vale e abaixo aí das empresas, né, da Rio Tinto e da BHP, né, que são as concorrentes grandes aí australianas. E o último múltiplo de mercado, esse eu gosto bastante, é o chamado Free Cash Flow Yield, né? Quer dizer, geração de caixa livre dividido pelo valor de mercado. Então, se a Vale voltar a entregar, né, essa geração de caixa de 8 bilhões de dólares que ela fez lá em 2019, né, se você divide o 8 bilhões pelos 60 bilhões de dólares, que é o valor de mercado da Vale, a gente está falando aí de um yield, né, de um retorno de fluxo de caixa de 13%. É muito alto, pessoal. Então, eu acho que, enfim, aqui a gente tem um risco ambiental, né, operacional da Vale, né, já, como eu falei, teve a tragédia de Mariana, teve agora a tragédia em Brumadinho, a companhia, claro, investindo muito, né, na reparação, em segurança, né, para mitigar esse risco, mas, né, parece extremamente atrativo, na minha opinião, o retorno em dividendos de 7% em 2021 e esse retorno de fluxo de caixa, né? Como eu disse, eu acho que esse ano ainda a gente não vai ter um dividendo grande, porque, né, vamos dizer que a Vale faça 5 bi de dólares, né, nesses 9 meses que faltam aí, né, do segundo tri até dezembro, 3,5 ela vai pagar a dívida, né, que ela tomou lá na crise, né, uma dívida cara e de curto prazo. Mas para 2021 a Vale tem um endividamento muito baixo, né, 0,4 vezes apenas o EBITDA, então a companhia vai retomar aí o seu pagamento de dividendos. Então, né, para quem for investir aí nas ações da Vale, você vai ter uma ação que tem receitas em dólar, uma companhia que tem baixa dívida, que gera muito caixa e aí vai poderá voltar a distribuir dividendos. Então era isso, pessoal, o vídeo sobre Vale. Se você gostou, dá uma curtida aí, compartilha aí com os amigos, mande sugestões para novos vídeos aqui em empresas e setores no canal. Muito obrigado, bom domingo para vocês, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.